colocará em nós soníferos para que durante a palestra viemos a dormir. E como é gostoso dormir no centro espírita. A criatura chega o momento deste sono, desta hipnose, a soltar um líquido esbranquiçado pela boca. E para aqueles que estudam um pouco, diz que é ectoplasmia. Diríamos que é ectobaba. Haja vista que há outras atividades que interessam aquela criatura, como filmes, distrações, novelas. Não há ectobaba, né? A criatura fica desperta, com os olhos bem atentos, porque é algo que interessa. Sendo assim, não é inteligente da nossa parte chegarmos aqui e dormir, porque são aqueles que querem nos manipular, que não querem o nosso esclarecimento, porque o conhecimento nos liberta da nossa própria ignorância. Então, existem espíritos que, buscando nos manipular, farão o possível para nos manter na ignorância. Ignorância, falta de conhecimento. Jesus Cristo, que é a autoridade máxima no planeta, para também o Espiritismo, disse-nos: busque a verdade e a verdade vos fará livres. A antítese desta afirmação é também verdadeira. Permaneça na ignorância e a ignorância vos tornará preso. Preso a quê? A tudo quanto nos prejudica. O ciúme, a preguiça, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o orgulho e a mãe de todos os defeitos, o egoísmo. Logo, quando aprendemos, estamos libertando de nós mesmos. Por isso que a doutrina mais eficaz para nos tornar pessoas boas é a melhor religião. Logo, é o Espiritismo a melhor religião para nós, porque está nos fazendo criaturas boas. E a terapia mais eficaz para todos nós é o conhecimento. Mas não é um conhecimento por osmoses, né? Alguém fala, vocês escutam e de uma forma automática está sendo absorvido. Não funciona assim. Gostaria que funcionasse, mas não é assim. É necessário uma atividade mental participativa no que está acontecendo. Paramos para refletir, vamos para casa meditando sobre o que foi dito, é um exercício mental. Porque a forma de nós pensarmos, as nossas cristalizações mentais, as solidificações de raciocínio, elas foram criadas ao longo do tempo. Tanto tempo que permite-me aqui uma divagação científica de ordem antropológica. Afirma os paleoantropólogos que nós começamos a nossa evolução na condição de Homo erectus aproximadamente há 1.300.000 anos. É um número tão grande que nós não conseguimos raciocinar o que é este tempo para nós. Jesus Cristo esteve conosco há 2.000 anos. O que seria 2.000 anos dentro de 1.300.000 anos? É pouquíssimo. Mas a Terra, ou melhor, os dinossauros que estiveram aqui conosco, foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Logo, se compararmos a época de dinossauro com o começo da nossa evolução como Homo habilis, está ali
na esquina do tempo, 1 milhão a 300 mil anos. Mas se compararmos a idade dos dinossauros com a idade do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, 65 milhões de anos, não é nada dentro de tudo isto. Me permite abrir um outro parêntese. Aprendemos no livro A Caminho da Luz que Jesus Cristo foi o arquiteto do planeta Terra. Isto quer dizer que espíritos nobres, sob a égide, retiraram do globo estelar o que seria o nosso planeta Terra. Para quem não está informado, dá-se para colocar 1 milhão e 300 mil terras dentro do Sol. Então, a Terra é um ponto do lado da estrela, que é o Sol. E veja que já naquela época, Jesus Cristo já era um ser perfeito, porque era um co-criador em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Co-criador, criamos juntos, né? E veja que a nossa evolução na condição de Homo habilis começou há 1 milhão e 300 mil anos. Se colocarmos 1 milhão e 300 mil anos do ponto de vista da reencarnação, porque os paleoantropólogos, eles não entendem de reencarnação. Estão falando da evolução do nosso carro físico, o nosso corpo biológico, que é muito estudado, as suas origens na África, né? É outra divagação aqui filosófica, científica, mas que é de suma importância. Segundo os paleoantropólogos, todos os corpos, isto é, todas as raças, são provenientes da África, especialmente da África do Sul, numa caverna chamada Estrela Ascendente. Ali se encontrou os vestígios dos Homo habilis. E veja que, se tomarmos a Bíblia de forma simbólica, quando aprendemos que toda a família humana saiu de Adão e Eva, é uma referência que todos nós, né, negros e brancos, amarelos, pardos, somos frutos da mesma família humana. Não cabe nenhum espaço para racismo, né, através do nacionalismo muito exacerbante, porque somos todos nós oriundos da África. Vocês imaginam que na década de 20, quando isto foi descoberto, até mesmo no ramo científico, a presunção humana era tão exacerbada que, embora as evidências sobre esta informação era tão gritante, mas os paleoantropólogos resistiam muito à ideia de que os próprios europeus, considerado a inteligência máxima, tinha vindo da África. Mas quando receberam o crânio proveniente da África, contra fatos não existe argumentação. E tiveram que engolir, né, o fato de que todos nós somos provenientes da África. E aproximadamente 1 milhão e 300 mil anos começou a nossa jornada. E saímos da África e fomos para as Américas, aproximadamente há 35 mil anos atrás. Como é que sabemos disto? Através de um crânio que a natureza guardou por 35 mil anos. E não resistiu nas mãos dos brasileiros nem por 200 anos. Recordem-se do museu que queimou, a completa negligência, porque não se trata de um local para ver coisas velhas, é um centro de pesquisa, de estudo, e a economia de um país depende da inteligência de seus povos. E o museu recebia anualmente a miséria de 525 mil reais por ano, que mal pagava os empregados. Abrindo um parêntese,
enquanto que naquele mesmo ano, o carnaval na mesma cidade recebeu um investimento de 17 milhões. Os cientistas ficaram revoltadíssimos, porque o material que foi queimado é irrecuperável e não tem preço. E depois soltaram a verba para cuidar do museu. E acidente é algo inesperado. Aquele museu foi o 6º nos passados 5 anos. Um absurdo. Me permite aqui ser um testemunho, uma revolta, não? Atendimento fraterno coletivo. Por que revoltante, né? Então, 1.300.000 anos. Os espíritos afirmam que nós, de praxe, reencarnamos uma vez a cada 100 anos, segundo André Luiz. Ora, se nós reencarnamos uma vez a cada 100 anos, e há 1.300.000 anos aproximadamente, começou a nossa evolução como Homo habilis, isto significaria que já passaríamos aí na condição de seres humanos por 13.000 reencarnações. Isto é apenas um dado interessante, não é um fato, é para filosofarmos um pouco com os números. 13.000 reencarnações. Isto é, a criatura que você é hoje é o resultado, a soma de 13.000 personalidades. Né? Você foi Rafael, Joaquim, Joana, e quem você é hoje é a soma de todas as personalidades que você teve. Logo, as nossas tendências, as nossas inclinações estão sob o impulso desta nossa herança psicológica. O que Joana de Ângeles chama de atavismo. Somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros principalmente dos nossos instintos primários, né? Conservação, reprodução, descanso, repouso. E por isto que, devido a essa nossa bagagem espiritual, temos uma maior probabilidade de sintonizar com as mentes perversas do que as mentes sadias, benéficas, que nos quer o bem. Então, toda essa digressão científica para poder trazer aqui a evidência de que a nossa probabilidade de sintonia são com os espíritos perversos, os que nos querem o mal, ao invés daqueles que nos desejam o bem, o nosso crescimento. E é bem provável que hoje, nesse momento, nesta 1h30, o nosso anjo guardião se encontra em descanso. E por quê? Porque estamos aqui, num lugar sadio. Não é perfeito, é óbvio, mas um local sadio, que o objetivo principal é o nosso melhoramento pessoal. É o momento que eles estão também numa descontração junto com os próprios anjos guardiães. É um encontro que acontece no plano espiritual de uma forma muito mais alegre do que a nossa, porque eles têm os seus desafios solucionados. Os desafios deles somos nós, nos orientar. E nós estamos aqui na prova da vida, com os nossos desafios. Mas além destas criaturas que existem para nos proteger, também temos os nossos familiares, espíritos que desencarnaram, que fizeram parte da nossa consanguinidade e nos querem bem. Estas criaturas também procuram nos orientar. Mas aprendemos que não é inteligente da nossa parte pedir a eles favores, porque se eles não estão em condição de nos ajudar, sentem-se muito incomodados e até mesmo perturbados com o nosso pedido. Logo, se você tem algum requisito, algum pedido para fazer,
faça-o ao anjo guardião e envie à sua parentela apenas vibrações de paz e harmonia para a recuperação pronta deles. Além desses nossos familiares, além dos nossos anjos guardiães, temos os anjos que protegem os grupos. Então, este centro espírita, que existe há mais de 20 anos, a quantidade de vidas que passaram por aqui, um local como esse tem crédito no plano espiritual, porque muitas pessoas aqui receberam orientação para suas vidas. Para nós termos uma ideia, para aquilatarmos o valor do que aprendemos aqui, só depois de desencarnarmos e ser mostrado para nós num telão qual seria o caminho de nossa vida caso não tivéssemos recebido estas orientações. Só assim para aquilatar. Então, estes anjos que nos querem muito bem, espíritos protetores, aqui estão muitos anos militando pelo nosso bem-estar, pelo nosso crescimento. Mas, devido ao nosso atavismo, ao nosso passado, a probabilidade nossa de sintonizar com os que nos desejam o mal é bem maior. E logo, os espíritos que nos desejam mal, eles podem ser perversos, ter distúrbios emocionais, mas não são ignorantes. Eles são inteligentes. Inteligentes e dispõem de muito tempo para poder executar seus planos. Então, antes de falar dos planos, eu quero deixar bem claro que a nossa intenção não é amedrontar ninguém. O objetivo da palestra é consolar e esclarecer. E para esclarecer é necessário advertências, admoestações. E é isso que os espíritos superiores fazem conosco. Se você está com problema, está incomodado com alguém que lhe fez mal, abra, por exemplo, o livro Pão Nosso, de Emmanuel. É sempre uma cacetada que ele nos dá, né? Nunca passa a mão. Você que tem conhecimento, perdoa. E assim, a palestra tem esse objetivo de esclarecer, de iluminar. Por isso que eles escrevem os livros para nos afirmar: veja o que eu fiz, não faça o mesmo. O livro espírita não é um entretenimento, é uma fonte de conhecimentos, de criaturas que passaram por aquilo que estamos passando e estão dando recado para não cometer os mesmos erros. E eles empregam técnicas. No livro dos médiuns, capítulo 340, os espíritos disseram que, da mesma forma que entidades superiores se ligam a indivíduos e a grupos para auxiliar, entidades perversas também se ligam a grupos. Se liga através das pessoas mais fracas. Fragilidade aqui não é falta de estrutura muscular, e sim é desvios de comportamento. E eles empregam técnicas. E para sabermos a técnica, Manuel Filomeno de Miranda escreveu um livro chamado Trilhas da Libertação. Neste livro, narra que o espírito Gregório, que foi a peça principal, o protagonista no livro Libertação de André Luiz, ele foi retirado e os espíritos trevosos ficaram sem um líder para comandá-los. Então, no capítulo O Gênio das Trevas, há uma eleição para poder escolher o futuro gênio que comandaria aqueles espíritos perversos. Vocês podem imaginar a cena, né? Um anfiteatro, né? Candidatos passeando sob as vistas dos eleitores e eles elegerem alguém para comandá-los. Esta é a cena no capítulo O Gênio das Trevas do livro Libertação. E eles vão apresentando alguns candidatos. Até que chega um que foi copartícipe
das hecatombes junto com Gengis Khan, alguém terrível na história, dizimou muitas vidas, e ele chegou de forma tal que logo ele foi selecionado, porque inspirava horror nos eleitores. Então, depois que houve a votação, ele é eleito e ele diz o seguinte: tenho que me preparar para dizer a vocês o meu discurso, porque eu permaneci adormecido por largos anos e não sei o que aconteceu durante esse período. Então ele se junta com outros espíritos e afirmam para ele que houve vários progressos da humanidade, inclusive a advinda do livro dos Espíritos, da doutrina espírita e de outras religiões libertadoras, e que eles estavam com dificuldade de estabelecer um programa para poder desestabelecer as unificações, as agremiações benéficas. Então, ele estuda e depois de 2 semanas, chama todo o grupo e propõe a técnica obsessiva para acabar conosco e toda a agremiação benéfica. Ele chama o seu plano de as 4 reais verdades, que era uma sátira da proposta de Buda, as 4 nobres verdades. Buda propôs: o sofrimento existe. Todo sofrimento tem uma causa. É necessário extirpar a causa do sofrimento. Como extirpar a causa do sofrimento? Este espírito, então, propõe as 4 reais verdades, dizendo que as criaturas humanas, através dos séculos, dos milênios, como explicamos aqui através da evolução, têm se perdido pelos mesmos caminhos. Quais são os caminhos? Narcisismo, dinheiro, poder e sexo. Falemos sobre o primeiro, narcisismo. Esta palavra, ela vem oriunda do pequeno deus grego, Narcisos, que se apaixonou pela própria imagem enquanto se contemplava no espelho de um lago, foi abraçar a imagem e morreu afogado. A lenda de Narcisos simboliza a criatura que ama apenas o que faz. O narcisista é alguém que busca defeito em todos, porque só apenas o que a criatura faz que é bom. Esta conduta no movimento espírita traz inúmeras separações, porque a criatura que crê ser o melhor ou a melhor em tudo o que faz, desconsidera o valor das outras pessoas. E como é difícil trabalhar com esta mentalidade, porque estamos aqui num enorme grupo de pessoas. E Allan Kardec estabeleceu para o trabalho em grupo a solidariedade, que não é necessariamente dar sopa para as pessoas. O ato de dar sopa é um ato de solidariedade, mas a solidariedade não se resume a dar coisas. A palavra solidariedade significa pessoas em conjunto, trabalhando juntas para um objetivo em comum. Então, jogadores de futebol são solidários, porque o objetivo deles é marcar um gol. Ladrões de banco são solidários, porque o objetivo é roubar. Então, ser solidário é trabalhar em conjunto. E por que temos que trabalhar em conjunto? Porque é a lei da sociedade. A gente não cresce, não há evolução sozinho, um ermita no deserto. É por isto que nascemos dentro de uma família, para desde cedo
sendo a família um núcleo representativo da humanidade, exercitarmos a caridade, a tolerância para com 3 ou 4 pessoas, porque um dia exercitaremos esses valores com toda a humanidade. É interessante notar, às vezes, pessoas que fazem prece para a África, para a Europa, para a humanidade e quebra o pau dentro de casa com 3 pessoas lá. Não ama 3 e quer amar a cidade, quer amar o país, quer amar o mundo. Então, nascemos nesses grupos. E um grupo como o nosso, um grupo heterogêneo, tem os seus desafios, mas são estes mesmos desafios que são os móveis do nosso crescimento. Porque se você fosse eminentemente igual às criaturas da sua família, não haveria crescimento. Porque a gente cresce com o diferente. Veja os dedos da mão. Se todos eles fossem polegares, nem um copo de água pegaríamos. É a diversidade dos dedos que dá harmonia no movimento. Logo, quando trabalhamos com criaturas diferentes a nós, crescemos. Quando a criatura tem maturidade psicológica, quer que todo mundo seja igual a ele ou a ela. Não considera a necessidade da diversidade. Porque trabalhando com o diferente, exercitaremos um valor que não temos ainda. É no contato social com aquela criatura que teremos a oportunidade do crescimento. Logo, o narcisista está completamente fora de órbita do âmbito do crescimento pessoal. E os espíritos inferiores que desejam atrapalhar a nossa evolução, aproveitar dos narcisistas para nos dividir. Porque desde que nós somos agremiações, a técnica para nos dividir foi sempre a mesma: dividir para conquistar. E por que eles querem nos dividir? Porque todo aquele que dissemina a luz incomoda as trevas. Se você aprende algo de bom e tenta disseminar a luz na sua casa, você incomodará as trevas. Se você aprende algo de bom no estudo e procura disseminar a luz no seu trabalho, incomodará as trevas. Então não espere que as coisas fiquem fáceis para você do ponto de vista da aceitação das pessoas. Não. É exatamente o contrário, porque você agindo certo do lado das pessoas que gostam de agir errado, você incomodará aquelas criaturas. Veja um trabalho, por exemplo, 10 pessoas trabalhando, ou melhor, todos preguiçosos, desses que mais tomam café que operam. Se chega um trabalhador, pronto, criou a inimizade, porque o trabalhador revelará a impotência, a inabilidade dos outros. Você então não será bem aceito naquele grupo. Tendo conhecimento disto, é necessário ter a coragem de agir certo, mesmo que as outras criaturas estão agindo errado. O narcisista, dessa forma, é alguém que é um instrumento das trevas, para poder causar as divisões. Caso nós nos identifiquemos como um narcisista, o que fazer para se livrar disto? Considerar o valor que as outras pessoas têm. Todos nós temos algo diferente para oferecer. E se temos essa percepção que crescemos com o diferente, o outro tem algo para oferecer que eu não tenho, isto nos enriquece e aprendemos a conviver com todas as pessoas, exercitando a lei de sociedade. Então, no movimento espírita, infelizmente, costuma acontecer. Não é privilégio do movimento espírita, né?
qualquer agremiação religiosa ou que esparce o bem, encontra-se os narcisistas que buscam as divisões. Costuma que quando há multiplicação de um centro espírita, não é multiplicação, é divisão. Porque alguém não se adequa às posturas de uma casa, ao procedimento doutrinário e quer criar o próprio centro. E assim a gente vai se multiplicando. Poderia muito melhor ser uma multiplicação ao invés de uma divisão. Mas esses mesmos espíritos imperfeitos, eles também aplicam ou utilizam do nosso amor pelo dinheiro. E o dinheiro, ele é o sangue da sociedade. O Espírito Emmanuel, no livro Dinheiro, afirma que o dinheiro é o fomentador do progresso. E é pela necessidade de crescermos, de melhorar o nosso conforto material, é que sairmos da caverna. Então, Deus colocou dentro de nós a necessidade do nosso melhoramento, de buscar o nosso conforto. Se nós não tivéssemos a necessidade do conforto, até hoje estaríamos dentro das cavernas. Logo, querer melhorar-se financeiramente, obter um imóvel é naturalíssimo e devemos fazer. Mas quando é que se torna prejudicial? Quando, ao invés de termos posses, as posses nos têm. E medimos a nossa felicidade por aquilo que as outras pessoas têm e eu não tenho. E muitos considerariam que, de fato, eu não tenho nenhuma posse, porque nós nos comparamos sempre com criaturas que estão melhor do que nós. Mas dificilmente comparamos com pessoas que estão pior do que nós financeiramente. E digo que temos aqui um seríssimo risco, porque estamos no país mais capitalista do mundo e Emmanuel afirma que o excesso de conforto amolenta o caráter. Será que eu devo afirmar que um espírito obsessor mandou este mosquito aqui para tirar a atenção de vocês? Não. Isto é dado... Olha, não é pequenininho, não? Não. O excesso do dinheiro, o apego a ele, pode amolecer o nosso caráter. E estando aqui, nós somos distraídos com tantas facilidades. Tivemos a oportunidade de, 2013, estar em Cuba e também passei pela Venezuela. É interessante que são países dificílimos de se viver devido à situação política e muitos aspirando que certos países sejam como aqueles. É porque não foram lá ver a situação a olho nu. Aqui, apenas um caso para vocês entenderem a gravidade da coisa. Lá tem a polícia da rua. A polícia da rua não é um policial fardado. É um vizinho que trabalha com a polícia. E aquela criatura tem por objetivo caminhar pela rua fora de manhã, depois do dia 15. Por quê? Porque se ela caminhar e sentir cheiro de café depois do dia 15, é porque está havendo contrabando de café. Porque o café que a criatura recebeu do governo dá até para o dia 15. Então é a polícia da quadra, a polícia do bairro. Não é fake news. Escutei da própria cubana que fazia o policiamento. E estivemos visitando um centro espírita,
onde o Fidel Castro organizou a revolução da década de 60, prometendo muita coisa, e depois de entrou no poder, fez outra. E nessa Serra Maestra havia um centro espírita que estava completando 100 anos de idade. O centro espírita não tinha paredes, era um local com bancos de madeira. Havia um livro dos Espíritos. Quantos livros haviam? Vamos falar como se estivéssemos reencarnados? Quantos livros haviam? Um livro dos Espíritos. Despedaçado às folhas, de tanto ser manuseado. O livro dos Espíritos ficava no centro espírita, as pessoas iam parceladas estudá-lo e ele não saía dali. E com uma profundidade de conhecimento, um amor à causa de nos emocionar. Não havia lavabos. Para atender às necessidades fisiológicas, era um orifício no chão e ali estavam, porque à medida que as dificuldades iam aumentando, a fé ia se tornando mais forte, porque as facilidades amolentam o caráter. Então, diante de toda aquela demonstração de fé, de raciocínio, de amor à causa espírita, pensei aqui em todos nós. Estou afirmando nós, me incluindo, nas nossas facilidades que temos e não cumprimos aquilo que prometemos para nós mesmos. Quando estamos no plano espiritual, damos-nos conta da felicidade dos espíritos superiores. Eles vêm nos visitar, amigos nossos de outras encarnações que cumpriram com o dever deles, vêm nos visitar e apagam a própria luz que adquiriram para não nos humilhar. E ficamos tão chateados conosco mesmo, desejosos de obter a felicidade, que suplicamos: eu quero ser feliz, o que eu preciso fazer? Logo é aberto um pergaminho. Vamos analisar o seu passado. E aqui está. Você usurpou, aproveitou, roubou, pegou, não cumpriu, e vai apresentando a lista. E dizemos: ok, então o que é que eu tenho que fazer para reparar? Ora, você pode voltar sem uns braços. Ai, não! Dar trabalho para as outras pessoas. Então volte sem as pernas. Não, reencarnar sem as pernas. Gosto tanto de andar. Como é que eu posso pagar isto? Olha, apenas voltando cego, você utilizou mal dos olhos. Vai tirando os corpos, os membros. Recorde-se do ensinamento do Cristo. Se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. No plano espiritual, damos-nos conta dos nossos escândalos e cortamos os nossos membros perispiticamente e voltamos com eles faltando. Na época que eu trabalhava num hospital psiquiátrico, lá foi uma adolescente que, escutando isto da boca de uma autoridade religiosa: se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Ela, que tinha tendências homossexuais e na sua mentalidade era muito pecado, arrancou com o próprio garfo o olho. A má interpretação dessas lições resulta nestas loucuras. Então, no plano espiritual, arrancamos os nossos membros para voltar num processo expiatório. A palavra expiação, ação de expurgar algo que está dentro de nós, um defeito, é retirado de nós através de um sofrimento. Então, nos é oferecida essas oportunidades. Mas chega um ponto que nós dizemos que não queremos voltar com estas mazelas físicas e perguntamos: mas não há nenhuma alternativa? Sim. Queremos disseminar o Espiritismo nos Estados Unidos. Você primeiro reencarnará no Brasil, num país que você não tem compromisso com o país, passará por um problema financeiro, por ter a desculpa de ir para o país resgatar as suas dívidas. Eu escutei algo semelhante do Divaldo Franco.
em 1999. Um amigo meu aproximou-se dele depois da palestra e disse: Divaldo, os meus amigos todos já conseguiram voltar para o Brasil e eu não. Aqui estou, e por quê? E ele disse: porque você ainda não reparou a dívida que você tem para com este país. Nós, imigrantes, somos espíritos que aqui tivemos antes, donos de escravos. Ao desencarnarmos, fomos expulsos do país para irmos para um país onde não tínhamos compromisso psicológico, coletivo com aquele país, para nos refazermos e voltarmos para o país de origem, para resgatar aqui através de trabalho os crimes que perpetramos contra os nossos irmãos africanos. E quando vemos os trabalhos forçados que muitos são submetidos, é bem parecido com o trabalho dos escravos. Então, quando estamos no plano espiritual, nos é oferecido: você deseja? Ah, sim, por favor, eu quero, eu vou trabalhar pelo Espiritismo, eu vou disseminar, eu vou divulgar, eu vou tornar uma pessoa de bem. Você tem certeza? Eu prometo para mim mesmo. Está aqui um documento, vamos assinar? Vamos! Assinamos as promessas de serviço à causa do bem. Por quê, meus amigos? Porque o Espiritismo não prega que para evoluir nós temos que sofrer. Não. Prega que para nós crescermos temos que amar. E amar aqui não é a emoção, o sentimento, é serviço no bem, ajudar as outras criaturas. Porque as minhas atitudes no bem apagam os meus erros que eu cometi, os meus equívocos no passado. Por isso que a bandeira, o frontispício do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Em outras palavras, fora do nosso compromisso com o dever no bem, não há como repararmos as nossas dívidas. Ou temos o caminho da dor. Diz equivocadamente que nós chegamos aqui pelo amor ou pela dor. É uma frase equivocada. Porque nós não chegamos no Espiritismo amando uma coisa que desconhecemos. É a curiosidade de ver um amigo nosso que melhorou, desperta: estou passando pelos mesmos problemas, você está melhor, deixa eu ver o que é que eu posso encontrar lá para me satisfazer. Agora, a evolução, sim, ou ela é pelo amor ou é pela dor. Porque eu posso amar a mim mesmo, estudando, lendo, escutando outras pessoas que me querem o bem e proceder corretamente, ou ser teimoso, ignorar essa fonte do bem e sofrer para aprender justamente o que as pessoas de bem estavam procurando a me orientar. É uma decisão minha. Logo, quando estamos no plano espiritual, rogamos por trabalho para reparar o nosso passado. E aqui nos encontramos, nos Estados Unidos, com acesso às facilidades financeiras. E será que estamos cumprindo com o nosso dever? Estamos nos melhorando como pessoa? O que estamos fazendo pela causa e pela casa espírita que tanto nos faz o bem? Nas igrejas acontece o dízimo. O que é o dízimo? Vocês lembram? É o passar da bolsa para aqueles que esqueceram. É tão interessante notar que no movimento espírita se traz tudo de outras religiões. É o atavismo religioso. Como nós fomos protestantes, católicos no passado, é muito natural que nós queiramos catolizar o espiritismo. E temos aí a junção dos catolitas ou espiritólicos. A pessoa não é uma e nem outra coisa, né? E substitui os santos da igreja pelas personalidades do espiritismo. Carrega a fotografia de Bezerra de Menezes dentro do carro e dá um beijo em Allan Kardec e por aí vai, né? E colocam músicas como a hino em centro espírita. A música é lindo, mas se todo evento, se toda reunião estamos cantando o inário
corremos o grave risco de gravarmos as músicas como gravamos no catolicismo e procedimento no bem, transformação moral que é bom, rien, nada. Então, veja a música inicial, Ave Maria. É uma associação direta que temos com o catolicismo. É lindíssima a música, mas está comprometida com outras ideias tradicionais da nossa cabeça. Então, trazemos as outras religiões para cá no comportamento. Agora, se há, com todo respeito, uma tradição que não se leva para centro espírita, é o dízimo. Esse fica bem longe. E o que acontece para os centros espíritas sobreviverem? Uma troca na qual o centro espírita sai perdendo. Eu vi aqui que vai ter um jantar, e nesse jantar a criatura come muito mais do que pagou e diz que está ajudando o centro espírita. Se você vai a um restaurante e você compra a comida, você está ajudando o restaurante? É este o objetivo de irmos ao restaurante? É óbvio que não. Estamos indo para satisfazer a nossa fome. E pagamos um valor muito mais alto, às vezes, do que a comida merece. Mas no centro espírita é exatamente o contrário. Pagamos um valor baixo para uma comida que tem um valor muito alto. E dizemos, e isto quando não tem a bendita da marmita. É claro que vocês aqui de Washington são espíritos mais evoluídos, chiques, isso não acontece. Porque ninguém me deu recado. São os meus amigos de New Jersey que me conhecem. A criatura espera o final da reunião para escutar, ora, temos aqui a promoção, tudo para $1. A pessoa aguenta a fome para pagar no final. E uma cidadã dessa está dizendo que está ajudando o centro espírita. Ou melhor, quando ajuda comprando o livro. Não, você me desculpe, vocês não estão ajudando comprando o livro. Porque não há dinheiro que alcança o valor do que está escrito ali. Vá comprar um livro de universidade, por exemplo, para ver quanto é que custa. Porque estamos pagando pelas pesquisas, as fotografias, os cientistas que trabalharam, o livro é caro. O livro espírita não tem valor o conteúdo. O que é que nós estamos pagando no livro? Estamos pagando pelo papel, pela impressão, pela capa, o desenho, o envio do correio. É isso que estamos pagando, não pelo conteúdo. E agora eu temo muito porque eu não sei como vão sobreviver os centros espíritas, porque agora é tudo PDF. A criatura já não compra mais, né? O PDF, só ri o tesoureiro. Você é tesoureiro? Este assunto é tão interessante que quando fala dele a vibração cai, né? Mas são assuntos que nós temos que conversar sobre ele, porque nós não estamos falando aqui de pessoas assalariadas. Estamos falando de uma instituição que nos beneficia, do movimento que carece do nosso apoio para poder ser disseminado. Nas outras religiões, quem trabalha lá é assalariado. A criatura ganha de 80 a 120 mil dólares. É uma profissão. E pasmem, aos 65 aposentam e ganham a aposentadoria. Não é uma vocação, é uma profissão. Estamos aqui fazendo um pedido de financiamento aos palestrantes, aos diretores, aos trabalhadores da cozinha? É óbvio que não. Estamos falando aqui de uma conscientização da parte que nos cumpre. Não pagamos o cable, não pagamos o telefone, não pagamos a água. Esta escola aqui, nós não estamos pagando ninguém. Estamos alugando a cadeira onde estamos sentados. Estamos usufruindo da luz que está iluminando a nossa íris. Logo, não estou pagando a ninguém. Estou dividindo com os outros a responsabilidade de manter essa escola aberta. E para se divulgar uma mensagem, se precisa de dinheiro. Então, no livro Trilhas da Libertação, os espíritos afirmam que se perde pelo dinheiro, pela posse. E por que é tão grave o problema da posse?
porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Se eu sou apegado a algo, quando chega o momento do desprendimento, quanto mais preso eu estou, mais dolorido é o desprendimento. Por isso que os Espíritos nos ensinam a viver de forma desprendida. É ter sem ser possuído. Usufruir sem ser pertencido pelas coisas, para não fazer delas a nossa fonte de felicidade, e sim algo que temos que usufruir porque estamos na vida material. Recentemente trocamos de trabalho e vemos isto diariamente. Estamos numa atividade profissional chamado hospice, que não é o equivalente de hospício em português. Chama-se intervenção paliativa. A função da profissão é dar assistência a quem está morrendo e aos parentes das pessoas. Na década de 80, o que acontecia? Alguém que já tinha uma doença terminal ficava no ambiente hospitalar com bastante incômodo, sem privacidade da família, e a filosofia do hospital é injeção enquanto a criatura está acamada. O doutor sabia que não havia mais jeito. A criatura estava consciente que ia morrer. Então, por que manter no hospital com altas somas de custo para os pagadores de imposto? Surgiu, então, a filosofia da intervenção paliativa. Estou informado que está progredindo bastante no próprio Brasil. Aqui já existe desde a década de 80. Então, qual é a proposta? Retirar a pessoa do ambiente hospitalar e levá-la para morrer em casa, ao lado dos animais que tem, né, das pessoas, e no conforto ali da sua própria cama, providenciando não mais tratamento, mas cuidando dos sintomas. Sintomas esses, né? Dor, constipação, dores de cabeça, remédios para os sintomas, não mais a doença, para que a doença siga o seu curso natural. Então, diariamente, lidamos com pessoas que estão morrendo. E é uma excelente lição, porque quando estamos próximo da morte, a máscara cai. Já não mais nos mostramos como queremos ser vistos, e sim, de fato, como nós somos. Porque temos medo do que vai acontecer. Então, nos revelamos para as pessoas. E aqueles que mais sofrem são os mais apegados. E quanta confusão com os familiares na hora da distribuição dos bens. Imagine a criatura que está no plano espiritual, recebendo os dados mentais de cada criatura que está disputando por um bem. Para a criatura é uma fonte de perturbação muito grande. Logo, se termos as coisas sem sermos presos a elas, usufruiremos, não causando perturbação para nós mesmos. E estas facilidades vêm para ajudarmos os outros e a nós próprios a progredirmos. E o nosso movimento precisa, e muito, da contribuição das criaturas para disseminarmos esta mensagem. Mas a terceira técnica para poder dividir... aliás, como que seria utilizado o dinheiro para poder dividir os grupos? Você imagina um tesoureiro que é levado pela cobiça, o tesoureiro do centro. Se vocês soubessem que a contribuição de vocês estaria sendo desviada pelo tesoureiro, o que aconteceria? Deixariam de contribuir e logo o centro fecharia suas portas, porque não tem mais como cumprir com as suas obrigações legais aqui perante o local. Então, o exemplo, ele é o maior ou destruidor de vidas. Veja a situação por qual acabamos de passar. É seríssimo o que ocorreu. Porque se as entidades que estão no topo dão mau exemplo, o roubo financeiro é judicial, mas muito prejudicial é
o exemplo, porque dá a todos que estão debaixo da escala da hierarquia de poder a fazer o mesmo. Fico imaginando de onde tirar honestidade de um policial assalariado que recebe a oportunidade do suborno, quando seus líderes, que ganham muito mais, estão roubando. A terceira forma de nos manipular, de nos usar, é o poder. E pelo poder, a criatura humana acredita que pode controlar as outras pessoas, é dono desta ou daquela ideia, de instituições. E Emmanuel nos ensina que nós não devemos orgulhar de nada, porque tudo provém de Deus. Todo bem que realizamos é um bem que provém de Deus. Somos o canal deste bem que transmitimos às outras pessoas. Mas há criaturas que, tomadas pelo impulso do poder, elas dividem os grupos, as famílias, e aonde existe uma ou mais pessoas, haverá a influência do poder separando aquelas criaturas. Não vou me alongar no poder porque o tempo já expirou. E por último, o sexo. O sexo é algo sublime, porque é através dele que a espécie se perpetua. Se não fosse o sexo, não haveria a troca da informação genética que resultou em você um híbrido do seu pai e da sua mãe. É tão sublime este departamento que é por ele que nós viemos. No entanto, quando a criatura tem desarranjos na área sexual, cria problemas para a própria família, para os centros espíritas, com as trocas no centro espírita, no movimento espírita. De vez em quando se escuta a história de alma gêmea. Alguém que a pessoa acha que conhece de uma outra reencarnação. Chama-se de alma gêmea. E a alma gêmea nunca é feia, nunca é desnudo. É sempre uma criatura de boa aparência. E aprendemos com Emmanuel que as almas gêmeas vão gemer no futuro, quando criar as separações. O espírito Humberto de Campos conta a história de um cidadão que era palestrante, e sempre quando ele falava, havia uma mulher muito atraente que sentava na primeira fileira, e embora ele era casado, tinha filhos, a mulher começou a envolvê-lo com pensamentos de traição. Começaram as saídas, as conversas fraternas, muita troca-troca de intimidade confidencial, algo que devemos evitar em centro espírita, porque nós vamos ser amigos, mas não ao ponto de estarmos invadindo a privacidade das criaturas. E começou este processo, e havia um espírito protetor, não era um anjo guardião, mas um espírito protetor. E começou a admoestá-lo. E a mulher, muito atraente, muito convincente, foi envolvendo, foi quebrando-lhe as resistências. Não foi na primeira, na segunda, nem na 10ª saída que ele traiu a esposa. Mas passado um ano, ela disse o seguinte: veja, jamais eu quero que você abandone a sua família. Mas você é um coração tão bom de se dividir para 2 mulheres. E ele, envolvido por espíritos inferiores, que queriam levar o centro espírita ao ridículo, para que as pessoas não crescem mais naquela informação, decidiu que no outro dia ia consumar o fato. Então o espírito protetor, amigo, ficou desesperado. Meu Deus, ele vai chutar o pau da barraca, né? O que fazer? Então o espírito subiu
e buscou a ajuda do anjo guardião deste cidadão. E narrou-lhe, como se o anjo guardião não soubesse da história. É claro que estava sabendo. É porque o anjo protetor estava em treino para ser anjo guardião. Porque na natureza não há saltos. Tudo é resultado de muito esforço e trabalho. E ele disse o seguinte: bom, eu já sei a solução do problema dele. Vamos lá. Voltaram e foram à residência. Estava ele e a esposa dormindo. De madrugada, ele olhou para o seu protegido e disse: para esse tipo de... apenas a solução é a saúde com doença. Saúde com doença? Como assim? Exatamente. Ele precisa de uma doença para poder se ver livre desta hipnose. Começou a aplicar-lhe passes na região estomacal. E ele acordou com cólera. Ficou com a pele marmórea. Quase que o intestino delgado sai para fora. A esposa chama o doutor às pressas e disse: olha, ele está perto da morte. Quando a amiga foi no outro dia e viu horroroso pela doença, a libido foi cortada na hora. E ele, com muito mal-estar, teve que sair do emprego para cuidar da saúde com o tempo. Depois de 6 meses, ele recuperou, se vendo livre da loucura. É um grande ensinamento para nós, porque muitas das vezes, sofrer no corpo é a limpar-se uma doença da alma. Ao invés de vir aqui pedir para ser curado, peça, me dê entendimento porque eu estou doente fisicamente. Dá-me sabedoria, porque talvez o que está me acontecendo é a minha salvação. Quantas criaturas que acham que o problema é a sua infelicidade, quando que rotulam de problema pode ser a solução. Para aliviar um pouco o nosso encontro, coisas que acontecem que rotulamos de problema e a solução. Me permita essa nota biográfica aqui, mas a minha mãe chegou na 80 e ela tinha uma vontade muito grande, ver os cinco filhos. Tem vontade mais autêntica do que essa? Uma mãe querer ver os filhos? Óbvio que não. E ela chegou aqui numa época em que na Flórida se vendia green card. Se ele estava como empregado de uma fazenda e o fazendeiro te dava o green card. Então, ela foi com um grupo de pessoas saindo de Newark para a Flórida, o avião lotado de brasileiros, seus amigos, compraram o green card, os documentos, tudo o que precisava. Lá mesmo na Flórida, esperando na fila de imigração, alguém roubou-lhe a bolsa enquanto ela dormia. Voltou, de todos do avião, a única sem o documento. Imagina o que é que não passou pela cabeça daquela criatura. Como Deus é ruim! Como pode isto comigo? E, passado alguns meses, a Polícia Federal descobriu o esquema e arrancou o de todos que estavam naquele avião. Como ela não tinha, não teve o que arrancar dela. Conheceu o senhor Pastor Lopera, é o nome dele, um colombiano, e logo em seguida obteve o documento, podendo nos trazer todos no começo da década de 90. Se algo parece-lhe mal, se você está passando por um problema, peça aos bons espíritos sabedoria para que venhamos a compreender o motivo, porque sendo Deus um Pai de amor, não castigará o filho, e sim para que ele possa crescer e vencer a si mesmo. Por isto, muita vigilância com os nossos atos, estes nossos impulsos. Não tome decisão de cabeça quente. Esfria, venha para cá. Se estiver com sono,
fique em pé, mas se for para dormir, melhor dormir aqui do que dormir em casa. Porque foi o Espírito Camilo que ensinou a Raul Teixeira: se um dia você for cair, caia dentro do centro espírita, porque aqui terão pessoas para lhe soerguer. Porque se você cair lá fora, no chão você fica. Então, chegando neste ambiente, aqueles que não querem o seu crescimento buscarão uma forma de você se antipatizar com as outras pessoas. É real antipatia? Ser até real, mas não pode ser inspiração do seu anjo guardião. Saia daqui. Criar inimizade com alguém para se afastar do nosso compromisso de crescimento não pode ser inspiração do nosso anjo guardião. Qualquer coisa que leva-o a afastar do esclarecimento do correto proceder é inspiração dos espíritos infelizes que desejam nos manter na ignorância. Busque a verdade, e a verdade vos libertará. Fazendo o bem aos outros, libertaremos de nós mesmos, destes nossos impulsos. Para encerrar, nesta nova atividade profissional, conhecemos um cidadão que, quando ele tinha 30 anos, casado com 3 filhos, disse à esposa: eu estou muito atarefado, com muita responsabilidade. Eu queria ser músico, estar com meus amigos, e veja essa vida chata que eu tenho. E pediu à esposa por divórcio. E foi gozar a vida, tocar com os amigos, se embriagar e desgastar a saúde. Passado 25 anos, não há corpo que aguenta tanto abuso, tanto desgaste através das bebidas alcoólicas e drogas que ele usou. Fez-se um câncer de próstata. Foi enviado ao hospital. Quantos amigos o visitou? Porque não eram amizades. Eram aproveitadores. Criaturas que, sabendo que estavam fazendo errado, buscam comparsas para neutralizar a própria consciência. E assim, no hospital, a sós, chegou à condição de paciente terminal. No entanto, o hospital Filosofia não podia mantê-lo e ele foi jogado à rua. Mas antes, telefonou para quem? Para a ex-esposa. E foi aquele anjo, um anjo, buscá-lo. Buscou um outro para poder mantê-lo dentro de casa. E assim o vemos, com uma bolsa colonoscópica, colostômica, uma bolsa de colostomia, esta que o atual presidente está usando, devido à facada, e a esposa. Certa feita, chegamos e ele, pele sobre osso. Fiquei na porta porque ela ainda estava limpando a bolsa. É um anjo, essa criatura. Quando ela saiu, eu entrei no quarto e ele, sob forte doses de morfina, disse-me: quero dizer a você que este câncer não chega perto da vergonha que eu sinto da minha mulher. Como é que eu pude fazer isto a essa criatura que me ama tanto? Eu estou aprendendo pela dor tudo quanto ela me ensinou há 25 anos atrás. E a história foi impactante, porque após uma semana a essa confissão, ele desprendeu-se da matéria, ficou 7 meses nessa condição, isto é, expurgando de si o mal que carregava na alma, porque uma semana antes confessou que a vergonha era muito maior do que o livre
da doença da alma, da irresponsabilidade de abandonar os seus deveres familiares. É bem provável que numa próxima volta com a consciência de culpa e faz juras de amor àquela família, servindo com dedicação. Então, se a sua família é problemática, se o meio em que nós convivemos é problemático, graças a Deus que recebemos a oportunidade da reparação, para que possamos juntos, através dessa doutrina bendita, apagar, construindo um futuro melhor com as ações no bem hoje. E para isto, venha para cá. Não falte, estude, compenetre dos conhecimentos espíritas, porque a verdade nos libertará. É por esse motivo que os espíritos superiores são as informações do plano espiritual através de poesias lindíssimas. É por isto que Castro Alves voltou e escreveu pelas mãos de Chico Xavier um poema intitulado Marchemos. Isto é, ouvidemos o passado, olhemos para o futuro, caminhemos para diante. Quando ele afirmou que há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, dentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna no malho, pela a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores transformando pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em anjos da paz. Tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas imagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates, é a cicuta. É César trazendo a luta, é Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Dito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende esperança para o infinito, marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A nossa Soninha, o José Maria, por nos convidar. E a todos, muitíssimo obrigado pela paciência de nos escutar.